Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada. Tô de volta falando de Raulzito. Queridos, assisti aí terceiro, quarto, quinto episódio, sexto, sétimo, oitavo episódio. Maratonei aí Raul hoje. Porque eu queria vir aqui gravar e falar pra vocês o que eu achei da série, porque minha visão mudou. Confesso aí que os primeiros episódios me decepcionaram um pouco, mas conforme a série foi deslanchando, terceiro, quarto, quinto, sexto, eu fui ficando cada vez mais apaixonada e eu gostei muito da série. Queridos, estou trazendo aqui uma nova reflexão, porque realmente mostrou o Raul, né? O Raul realmente é o que mostrou a série, né? Assim, a grande verdade é que ele se envolveu com drogas pesadas, como a cocaína, o álcool. E a gente sabe que o álcool ele é degenerativo, né? Ele ficou com problema de pâncreas e ele tinha diabetes, que agravava o problema, né? E ele também não parou, óbvio. A gente sabe, por exemplo, eu conheço fumantes que ficaram com problema de câncer no pulmão e não pararam de fumar. E eu conheço fumantes que tiveram aquela pleura, né, que é do pulmão que é perfurada, que chama efizema, né, pulmonar. E conseguiram paralisar o cigarro da noite para o dia, porque começaram a perceber a morte. Então, assim, a gente vê que a carreira dele, depois no final, quando ele escreve, né, ele escreveu uma música falando sobre a morte. Eu imagino que as reflexões foram passando pela vida dele. Um grande artista, um grande poeta, um grande místico, né, aí, entendedor aí das conexões de tudo. Só que ele se perdeu no artista, ele confundiu o ator, né, que era o Raul Seixas, o personagem, com a vida real. E ele se despedaçou. Eu acho que uma coisa que eu queria pontuar aqui, que se a gente vai falar da pessoa, né, não do personagem Raul Seixas, o lance com a família é muito puxado, né? Confesso que bateu um espelho, né, com relação ao filho que não vê mais, que eu tenho um filho que eu quase não vejo, né? E aí eu fico pensando, né, existem formas, óbvio, da gente, cada um trabalhar a sua própria dor. Mas a forma destrutiva da perda dos filhos, porque ele perdeu mais que um, né, ele perdeu 2 filhos, com a ausência e a distância, então fica pior ainda. E como essa relação acabou destruindo ele também. Porque você vê imagens dele, na série principalmente, dele se desgastando, vendo vídeos antigos e fotos antigas, né? Uma coisa que eu evito fazer é ver fotos e vídeos antigos, porque eu sei que eu vou entrar também nesse local, né, de autodestruição, né? Porque a vida, ela também tem grandes dores, né? E aí, como a gente pega um grande artista, lá o artista Raul, para pôr em cima de um palco, sendo que ele está sofrendo um processo de dores profundas. E ele é o único artista que passou por dores profundas, família, vamos falar a verdade. Tem milhares de artistas que passam por isso, passaram, passarão e estão passando nesse atual momento, né? E a gente, às vezes, a própria família, os amigos, aqueles que estão à volta, não sabem o que fazer ou ajudar. Eu conheço uma história que permeia o falecimento aí de um grande artista que foi o Chorão, que os amigos próximos mesmo, a próxima morte dele, foram até a casa dele, tentaram, né, conversar com ele. Gente, mas existe um processo, é igual uma pessoa que tem obesidade, ela não ficou obesa da noite para o dia.
Ela tem anos e anos e anos e anos e anos comendo para que ela fique obesa, né? A mesma coisa a pessoa depressiva e o fundo do poço. Você vê erros claros ali assim, não é que é erros claros, mas erros que acontecem socialmente, que é uma cobrança excessiva, né? As cobranças, elas são péssimas. Eu não sei de onde tiraram que cobrar a pessoa vai fazer a pessoa melhorar. Da onde que tirou isso, que cobrar a pessoa vai melhorar? Cobrar é a pior coisa que se pode fazer. Em todas as situações, em qualquer situação, principalmente com uma pessoa como ele, passando por problemas com dependência grave na cocaína, no álcool, né? Então a gente falando assim, a família também, ela contribui para que alguns fatores cheguem a um agravo, se a gente for falar. E tudo bem, ele era uma pessoa inconstante, ele tinha milhões de defeitos, mas afastar as meninas dele, no caso, ele sofreu muito com esse afastamento, né? Então fez também com que ele, quanto artista, quanto pessoa, também se desgastasse a ponto de levar ele ao óbito. Porque o que ele estava fazendo estava muito claro, ele estava se matando, um suicida em potencial. Queridos, quando a gente vê artistas ou vê qualquer outra pessoa na nossa volta, amigos, família, né? E algumas condutas, a gente observa que algumas condutas levam à vida, outras condutas levam à morte. E algumas condutas do Raul estavam levando ele dia a dia à morte. Todos nós temos a nossa vida dia a dia indo rumo à morte, se a gente for falar assim, porque nós respiramos, oxidamos, envelhecemos, né? E vamos ter um tempo de vida. Mas dependendo daquilo, da forma como a gente vive a nossa vida, a gente pode ter determinadas doenças e isso já é comprovado na ciência, na medicina. Eu acho que assim, a falta de preparo social, eu acho que a falta de organização social para alguns assuntos, por exemplo, se o fator psicológico, tudo bem, ele ficou internado algumas vezes, mas se nós, quanto sociedade, desde o começo, quanto infância, trabalhássemos a psicologia, a psiquiatria, a musicoterapia, né? O teatro, terapia, enfim, nós abrangêssemos isso a todas as pessoas e a todas as pessoas pudessem ter contato, principalmente as pessoas com baixa renda, a gente teria muito menos problemas. O Raul, problemas de gatilho da infância que foram gerados para a sua vida adulta, que geraram distúrbios também enquanto artista social. Então a morte do Raul, ela tem um quesito de que todos nós também temos culpas quanto sociedade, porque existem algumas coisas que nós não pautamos, que foi principalmente o acalento social para que esse indivíduo não chegasse a tanto. Eu acho que hoje em dia existem muitas terapias, mas elas são restritas a pouquíssimas pessoas. Ainda é visto que o sofrimento leva o indivíduo a uma melhora e o sofrimento não leva o indivíduo a lugar nenhum, só em lugares perigosos e ruins e cada vez piores. Então, retirar da assistência mental e psicológica o sofrimento é muito importante. E a gente entender que esses indivíduos sofrendo trazem danos psicológicos para suas vidas adultas. Então, a gente tem que levar o indivíduo a uma qualidade de vida mental, a uma qualidade de vida de saúde física, mental e espiritual também. Você vê que estava tudo desequilibrado, o cara não fazia uma atividade física, o cara dormia até altas horas, bebia muito, cheirava muito, ele estava usando lança-perfume, né? Enfim. Teve vários shows que ele não conseguiu nem concluir. Eu gostei muito também do último episódio, falando aí também um pouquinho das fotos e vídeos antigos que eles trouxeram. Ai, fiquei emocionada quanto fã, porque assim, eu vi o Raul, acho que eu tinha 14 anos, ele ainda estava vivo, e depois ele veio a falecer, e aí eu conheci o Raul mito, né, o Raul ídolo, e aí todas as rodas que eu ia do planeta Terra, que tocavam violão, tocavam Raul, e todo mundo, o eterno, toca Raul. E é isso, galera. Toca Raul! Esse eterno toca Raul ainda existe dentro de cada um de nós e ainda vai existir por muito tempo, porque o Raul ficou eterno, né? E uma perda muito grande para a sociedade quanto artista,
Infelizmente perdemos um grande artista. Esse artista aí com certeza eu quero gravar no Ícone Stories, porque suas músicas elas pautaram aí uma mudança de pensamento de milhões de gerações. Hoje todos nós aí que somos Raulzitos, né, que somos Raul Seixistas, nós temos muito do nosso ser moldado e modificado pelas músicas do Raul. Uma música que me toca muito é Atente Outra Vez, que ela já conversou comigo mesma milhares de vezes, quando depois de alguma discussão eu ficava no quarto chorando, né, nas minhas paredes, e aí vinha a música do Raul, né, e a gente pensa que todas as reflexões que ele teve ali naquela música também nos fazem despertar para o nosso ser. E que pena também, né, que a gente tenha aí perdido, né, um grande artista, mas também que bom também que ele ainda está vivo, né, dentro de cada um de nós. Então viva Raul, vivo está Raul, nessa lembrança maravilhosa aí feita pela O2. Muito obrigada, O2, por essa produção muito linda. Eu gostei muito dos detalhes, do figurino, da cenografia, das filmagens, todas muito boas. Parabéns aos atores, ao ator que fez o Paulo Coelho, ao ator que fez o Raul Seixas. Muito boas atuações, né? Eu acho que o enredo foi se encontrando no final da série. E eu, quanto uma Raul Seixista, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Muito obrigada a todos. Gostei muito da atriz que faz a mãe, né, do Raul. Eu lembrei dela também na série dos Impuros, né, que ela fazia a mãe do Evandro. Que também teve uma presença muito forte, né, ligada aí. E nessa série aí com a mãe do Raul, parabéns também aos maquiadores, muito boa a maquiagem de todos eles, estava top. Gostei muito. Assistam, comentem, divulguem. Cinema brasileiro, a gente tem que divulgar e a gente sabe que é difícil fazer arte. E é uma grande homenagem a uma pessoa incrível, que merece todas as homenagens possíveis e imagináveis que se possa fazer para ela. Apesar dele não ter muito orgulho da Pluct Zoom, né, que foi um momento ruim ali que a gente vê da série, foi uma música que eu lembro que quando saiu ainda eu tinha meus 10 anos. Lembra muito aí da minha infância, da minha adolescência, talvez, Pluct Zoom não vai a lugar nenhum. E aí retratando aí o carimbo, né, e entre linhas o olhar subversivo dele falando sobre o direito de ir e vir e da ditadura, enfim, e sobre censura. E aí a gente volta falando sobre censura, né, a gente falou tanto sobre censura já, e fala sobre ditadura também, esse série, vale a pena ver, hein, família? Essa série vale a pena ver. Liga aí na sua tela e depois me conta. Beijo no coração pra vocês, até o próximo Trocando Ideia, indicação do canal.